Olá, ótimo dia, eu sou Luana Pimentel e tô aqui mais um dia para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Já curte esse vídeo, inscreve no canal e compartilha. Eu vim trazer hoje uma reflexão como o mal ele entra na nossa vida de maneira que parece bonita, inofensiva e sedutora e ele vem por doses pequenas, doses homeopáticas, instalando coisas na nossa mente de maneira que quando você percebe já tem uma fortaleza criada na tua cabeça e você não sabe de onde, porque o mal ele não vem, gente, como os monstros que a gente vê no filme, aquela coisa horripilante que de cara você identifica que é algo do mal. Se fosse assim, o maligno ele conhece toda a palavra, né? Então, se fosse assim, seria uma atitude muito ruim, né? Pro lado do mal, porque se ele vir de forma assustadora, todo mundo vai identificar que o mal tá ali, né? Qual que é a artimanha do mal? É se disfarçar de bom, né? Então, no capítulo 11 de 2 Coríntios, fala assim: o próprio Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Então, o que eu quero trazer aqui pra gente? A gente fica muito cego e entender como o mal entra na nossa vida. E a gente só reconhece o mal quando ele tá com cara de mal. E ele não age assim. O mal, ele é muito esperto. O maligno, ele vai se vestir de uma carapuça de algo muito bom. Algo que pode até te trazer uma paz ali momentânea, um relaxamento momentâneo. Eu não tinha essa consciência há alguns anos atrás, mas depois que eu encontrei a Cristo, ele foi me mostrando durante a caminhada. Eu não tinha noção que séries influenciavam a minha mente, músicas influenciavam a minha mente. Eu até tinha uma noção assim que os ambientes influenciavam, as más amizades e tudo mais, mas de uma maneira superficial, né? Eu não entendia muito disso. Então, nós, seres humanos, nós aprendemos pelos nossos sentidos, pelo ver, pelo ouvir, pelo sentir. Então, a criança, ela não sabe ler. Então, ela aprende por ouvir, por ver, pelas experiências que ela vai tendo, ela vai adquirindo competências, porque isso é PNL, você vai programando a criança para aquilo, né? Então, você vai criando uma programação em todas as áreas da vida dessa criança. E aí, tudo que essa criança ouve, tudo que ela sente, tudo que você vê te influencia, né? De uma maneira ou não. Então, se você pode já perceber, se você tá do lado de uma pessoa alegre pra cima, você também tá alegre pra cima. Se você tá do lado de uma pessoa pra baixo deprimida, a tendência é que você fique também deprimido. Porque o nosso cérebro, ele tem essa programação. O ambiente, ele vai moldando a gente de maneira que a gente vai se transformando no ambiente mesmo. A gente fica igual ao ambiente que a gente vive. Por isso que tem aquela frase no mundo dos negócios que você é a média das 5 pessoas que você convive. E é verdade. Porque você entra na frequência dessas pessoas. Então, se você tá do lado de uma pessoa que não quer crescer, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não busca se desenvolver, que não valoriza a família, você vai estar indo para os caminhos daquela pessoa. Então, você tem que ver se o resultado que você quer para sua vida é esse. Mas uma reflexão que eu tive, sabe, muito forte nos últimos anos, é sobre como a música, as séries, as pessoas, elas não influenciam, mesmo você achando que não, né? Mesmo falando, não, mas eu tenho cabeça boa e tal, isso não vai me influenciar. Influencia todos. E as músicas, né, hoje em dia, elas são músicas que são muito animadas, que trazem ali uma certa êxtase ali pro cérebro, né? Então, mas se você parar pra ouvir as músicas, por exemplo, muitas músicas brasileiras, sertanejas, do funk, essas músicas, elas falam coisas que vão contra a palavra de Deus, né? Então, assim, eu fiz faculdade, fui universitária, então lembro das músicas universitárias e tudo mais. E eram músicas que falam apenas de traição, de se humilhar pro outro. Então tem muitas músicas ali que colocam a mulher numa posição ali depravada, né? Então, você tá ali, né? Aí você fala, mas a música é animada e tal. A gente precisa discernir se aquela letra que tá falando ali é aquilo que eu preciso ouvir, né? Então, a gente precisa ouvir a letra dessas músicas, entender o teor dos filmes e séries que assistimos, porque nós estamos sendo moldados, independente se você acha que você tem a mentalidade boa, firme ou não, né? Está te influenciando. Onde que nasce o pecado? No pensamento. Então, você não comete um pecado sem antes ter imaginado todo o processo daquele pecado, né? Então, quando a gente começa a ouvir coisas que nos induzem a normalizar atitudes e comportamentos que não agradam a Cristo, isso é o maligno ali implantando sementinha para ir criando, né? Para ir se aprofundando ali na mente da pessoa, né?
Então, a gente precisa se policiar no que a gente ouve. Por exemplo, as músicas que só incitam traição no relacionamento. Primeiro, a traição, ela nasce na mente. Então, se a gente ficar ouvindo esse tipo de música, aquilo lá vai se normalizando na nossa mente. E sem a gente perceber, entende? As coisas que é falada nas músicas, muitas vezes, são coisas que, na maioria, né, não condizem com a palavra de Deus, com o que Deus trouxe pra nossa vida. Então, eu quero viver minha identidade, eu quero viver o propósito de Deus na minha vida, mas o que eu consumo no dia a dia, qual que é meu alimento? Meu alimento são músicas que falam de coisas depressivas, de coisas de traições, de normalizando coisas que não vêm da palavra de Deus. Então, a gente precisa estar atento ao que a gente ouve. Músicas que normalizam falas de depravações da mulher, né, por exemplo. Você vai normalizando aquilo na tua mente, entende? Então, nada começa grande. Você não começa um grande pecado de maneira gigante, né? Você vai sendo moldado através do ambiente, né? Igual eu te falei, o mal ele não vai entrar de uma vez, ele não vai destruir tua família de uma vez. Ele vai começar com uma sementinha. É uma conversa que você tem com um amigo sobre coisas erradas. O mal até na empresa que você trabalha começa quando você começa ao invés de tratar e levar o problema pra quem resolve, você fica ali disseminando fofocas, falando mal, às vezes fala mal da empresa, fala mal do colega de trabalho. Quando vê, você já tá ali cometendo um grande erro por conta de pequenas sementinhas, né, que você foi influenciado. Os livros que a gente lê, né, então o que eu tenho lido. Então tudo isso é alimento pra minha mente, onde vai me fortalecer mentalmente ou vai me enfraquecer e me levar a errar e a ficar mais longe do propósito de Deus a cada dia. Então, se eu assisto séries que sabe, tem um monte de coisa que não agrada a Cristo, eu tô sendo influenciada por aquilo. Por isso que a gente tem que policiar o teor das coisas que a gente assiste, né? Tudo, os olhos são o portal ali da alma, né? A gente precisa, tudo que entra pelo nosso ouvido, tudo que entra pelo nossos olhos. Então a música, ela tem uma frequência ali que ela te influencia. E a gente começa a normalizar muita coisa que não é normal. Não é normal segundo a palavra. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam que não tem nada a ver, que é muito radical isso. Mas a gente é moldado. É moldado pelo o que a gente ouve, pelo que a gente vê, pelo que a gente sente. Então você vai tendo experiências, vai normalizando algumas coisas que não agradam a Deus, e você acaba caindo num vazio ali muito grande, muitas das vezes. Você não entende o porquê, fala, nossa, mas não fiz nada assim grandemente errado pra estar acontecendo isso. Às vezes são pequenas portas que a gente tá abrindo, são coisas que tá alimentando a nossa alma, do que a gente se alimenta. Depois a gente não entende por que a gente tá sentindo vazio, que a gente tá angustiado, mas o que eu ando ouvindo, o que eu ando vendo, o que eu ando pensando. Aí você acha que o pensamento, ele vem do nada. Não, muitas das vezes é de todo ao redor das experiências que você tá tendo, que tá te levando àqueles pensamentos e comportamentos, né? Então, e o bem é igual, né? Por exemplo, se eu me exponho à leitura da palavra, se eu me exponho a músicas que pregam o que condiz com Cristo, eu não tô dizendo pra você que tem que ouvir só música gospel, mas músicas que não vão contra a palavra de Deus. E se eu vejo séries que agradam, que são de acordo com a palavra de Cristo, eu vou sendo influenciada para o bem. Acontece que a gente usa muitas vezes músicas, séries, livros para anestesiar a alma, sabe? E a gente procurar coisas interessantes, coisas assim muito chamativas, mas essa é a artimanha, né? A sedução, ali para nos atrair, para que a gente consuma aquilo e devagarinho aquilo vai moldando a nossa mentalidade. Mas quando vê, a gente tá com uma mente adoecida, a gente não entende de onde começou isso. De onde começou. Então, a gente tá no mundo, mas a gente não é do mundo, né? Então, tem como ficar 100% livre de todas as influências? Não tem, mas o que tiver ao seu alcance, você precisa decidir, entende? Porque a depressão, a ansiedade, o pecado, nada disso nasce do nada. Um dia eu tava lá, eu acordei assim. Não, é algo que a gente vai plantando em nossa mente e a gente vai cultivando, mas parece inofensivo, mas parece ser bom. Muitas coisas são boas aos olhos do mundo, mas não convém que a gente faça, se a gente tiver o conhecimento da palavra. Então, quando você lê a Bíblia, você sabe ali que a Bíblia, ela mostra o que é certo e o que é errado. E quando eu entendo o que é certo e o que é errado, eu consigo saber o que eu vou ouvir, o que eu vou ver,
o que é com quem eu vou andar e o que eu vou falar, como eu vou me comportar. E isso vai fortalecendo a tua mente todos os dias. Então, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você vai se fortalecendo nessa caminhada, né? E quanto mais você ver coisas que ensinam os comportamentos de Cristo, mais você vai ser influenciado por isso. Mas eu vejo que a gente quer ser, muitas das vezes, um cristão meio termo, né? Tipo assim, eu vejo que com Cristo não existe em cima do muro, né? Se você tá em cima do muro, você já tá do lado errado. Então, existe as escolhas intencionais que a gente faz quando a gente conhece a Cristo. E essas escolhas, elas vão moldar e fortalecer a minha mente. Então, às vezes a gente vai pra igreja, a gente aceita Jesus, mas não consegue ter uma caminhada ali firme com Cristo, muitas vezes fraqueja, porque você não muda muitos comportamentos que você tinha mesmo antes de se converter. Você não muda o que você ouve, você não muda as pessoas que você anda. Às vezes Deus vai te recolher um pouco das amizades que você tem, para que você não seja influenciado por ela, porque Ele precisa ir profundamente te tratar. Ele precisa mudar as músicas que você anda ouvindo, Ele precisa colocar outras coisas na sua mente. Então, assim, nosso cérebro, ele é uma esponja, ele vai absorvendo tudo. Por isso que a gente aprende tudo, né? Porque a gente absorve. Então, é igual uma criança, né? Uma criança, ela começa a ter comportamentos ruins. Aí a gente fala assim, meu Deus, aonde ela aprendeu isso, né? Ela observou, ela viu em algum lugar e ela absorveu. Porque uma criança, ela não tem base, ela é um livro em branco, então ela só é uma esponjinha ali absorvendo. Só que a gente cresce, a gente acha que a gente já é diferente, e não é. E não é, a gente é influenciado. Quando você começa a andar com pessoas bem-sucedidas, você vai ter pensamentos de pessoas bem-sucedidas. Quando você começa a andar com pessoas que têm casamentos felizes, blindados, você vai começar a procurar ter comportamentos de pessoas felizes e com casamento blindado. Quando você tá do lado de pessoas que querem crescer, você vai ter comportamentos de quem quer crescer. Só que com quem você anda, o que você ouve, o que você lê, tá te mudando o tempo todo. Mesmo que você ache que tá vendo uma série só pra relaxar. Mesmo que você ache que aquela musiquinha não tem nada a ver, né? Hoje eu filtro muito o que eu ouço, né? Então, basicamente, hoje eu procuro só ouvir músicas que realmente me levam minha mente a se fortalecer, ver somente aquilo que fortalece a minha mente. E porque essas bobeirinhas que a gente vê só pra relaxar, muitas vezes é armadilha, que começa a nos influenciar ali no dia a dia. Isso é PNL, né? Isso também é ciência, só que isso também é a palavra de Deus, né? Então, Deus é o criador de tudo, né? E a palavra dele diz que o maligno, ele não entra com cara feia. Ele entra com algo, sabe? Algo bem descolado, algo bem legal, algo, sabe, que vai te levar a ser muito bem visto pelos outros às vezes, a ser aceito pela turma. Agora a gente precisa saber qual que é a aceitação que a gente quer. A aceitação do homem, né? Ou a aceitação de Jesus, a aceitação do nosso Criador. E assim a gente vai moldando as escolhas. Porque quando a gente começa a mudar tudo isso, as pessoas que estão ao nosso redor também mudam, entende? Deus começa a mexer no teu ciclo de amizades. Deus começa a movimentar ali a tua vida, mover ali toda essa roda. E começa a mudar. E às vezes a gente não quer, porque a gente tá com aqueles amigos, a gente tá apegado àquele ciclo. Só que esse ciclo é o mesmo ciclo que te afasta, às vezes, né, da vontade de Deus. Esse mesmo ciclo é o ciclo que te deixa longe do teu propósito. E é esse ciclo que vai te levar à angústia que você não sabe explicar, entende? E quando você começa a aceitar Jesus e começa a dizer não pra coisas que antes você normalizava, achava que tá tudo bem, não tem nada a ver, você começa a se moldar, né, pra mente de Cristo, né? Que é uma caminhada ali que Deus, ele vai te forjando, né? Então tem coisas que a gente precisa se policiar, né? Ambientes que a gente precisa se policiar, porque tudo isso tá influenciando-nos o tempo todo, né? E mesmo que a gente não perceba, né? Mas é o que eu falei, né? A ciência mostra que é assim, né? Tem aquele experimento, né? Que é de 2 pinguins. Eu acho bem interessante ele. Então tem 2 pinguins. Ele, toda vez que toca a música, né? Então tem 2 pinguins em cima de uma plataforma. Toda vez que toca a música, um pinguim esquenta ali a plataforma dele e ele começa a pular porque tá quente, certo? E quando a música toca e a plataforma não está quente, esse pinguim também pula, porque ele foi programado como, né? Diferente do outro pinguim que a chapa não esquentou, então ele não vai pular, né? Então a gente tem ele tendo um comportamento quando toca a música, ele pula, como se a chapa estivesse esquentado. Mas quando ele ouve a música, ele tem aquele comportamento, porque ele foi programado. Então a música tocava, a chapa esquentava e ele começava a pular. E dessa forma,
Assim, a nossa mente também. A gente é programado pelo que a gente ouve, né, a ter certos comportamentos. Então, esse experimento, ele mostra a PNL, né, Programação Neurolinguística, que a pessoa ela tem um comportamento, às vezes ela já não tá mais naquela situação, mas ela continua tendo aquele comportamento porque ela foi programada na mente a ter aquele comportamento, que é o caso do pinguim. A chapa já não tava mais quente, mas ele continuava a pular, sempre que ouvia música, porque ele foi programado, que quando ouve a música, ele começava a pular. Agora, se você não tá, né, com essa chapa, se você é o outro pinguim, você não tá nessa chapa quente, você não vai pular quando a música tocar, entende? Você não vai pular. Eu sei que parece um experimento bobo, mas é um experimento que foi feito, né? E mostra que realmente é assim que funciona a nossa mente. Você se expõe a alguma coisa, faz uma associação mental com ela e você começa a ter comportamentos de acordo com aquela exposição que você foi tendo, entendeu? Só que é inconsciente, a gente não percebe. Por isso que é necessário a gente caminhar com Cristo, caminhar na palavra, para que a gente seja programado na verdade, entende? Programado na palavra de Cristo, programado no que Cristo tem pra gente, programado na verdade de Cristo, na identidade em Cristo. Então, tudo que eu puder refutar, que me afastar de Cristo, eu preciso refutar. Eu preciso me afastar. Eu não quero dançar conforme a música. Eu quero dançar conforme a palavra de Deus, né? Então, é necessário que a gente se policie nas influências que são inofensivas, porque o maligno, ele vai vir de uma maneira que parece muito legal, muito descolado e muito agradável. E vai até te proporcionar ali um alívio, mas é momentâneo. Somente a palavra de Deus, somente uma caminhada com Cristo faz a gente alcançar a paz que excede todo entendimento. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje sobre essas influências que a gente sofre e acaba moldando a nossa mentalidade. Desejo que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.